Fala, galera, meus ouvintes, Corp Link TV. Estamos aqui mais um dia animadíssimo com Gustavo Mota, meu amigo e companheiro cooperado e membro da Corp Link. Grande prazer. Não vou falar já o novo cargo que ele está, apesar do crachá entregar ali, né? Mas quero dar esse prazer da apresentação do Gustavo para depois a gente Boa. começar o nosso bate-papo aí. Gustavo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Edu. Turma que está nos ouvindo, sempre um prazer enorme estar com vocês. Cooperado há quantos anos? Muitos. Bastante. Muitos anos. Muitas contas. No mínimo, cara, eu chuto. Eu gosto sempre de usar como referência a plataforma Space ali, que foi final de 2016, né? Então é 10 anos, 10 né, anos cara? pelo menos. Depois a gente pode ver. Verdade. Mas tem múltiplas contas, muito Cara, tempo de relacionamento. Eu acho que o Gustavão, a gente se conheceu, na verdade, o Ido Logos ficava no nosso prédio ali, né? Verdade, aqui no Le Monde, né? E aí eu sempre via no letreiro o Ido Logos, startup, fintech e tal. Fintech não, startup, né, da área de design. Qual o nome de design? Ainda tem nome para... Não Não, tem, né? não Acho tem. que startup voltada para design. Jogar um Martech, alguma coisa assim, né? E aí a gente tentou algumas vezes até se aproximar e tal, mas logo depois acho que você foi ali pro O2, né? Acho que se A gente mudou. foi pro... Eu não lembro se a gente era antes aqui, depois foi pro Barra Shopping. Sempre fizeram o Barra Shopping, depois a gente foi pro Via Parque. Teve uma mudança dessa, mas foi logo depois veio o Plataforma Space e a gente acabou se conhecendo coincidentemente aí por amigos em comum, pelo Mac, pelo Gross. Verdade. E, cara, a trajetória da Wido Logos, eu era usuário da Wido Logos. Continua, tem que pagar as contas ainda, me ajuda. Cheguei a fazer vários logos. Quem nunca, né? Fez vários logos aí. Isso é muito engraçado. Foi muito antes de IA, né? Conta um pouquinho dessa trajetória de Wido Logos. Assim, o Wido Logos nasceu em 2010, né? Eu tinha uma agência, eu sou formado em design gráfico, né? Depois eu fui fazer marketing. Aí na pós-graduação no IBMEC, um professor indicou um livro do Chris Anderson, chamado Free, grátis, o futuro dos preços. E ele mostrava modelos de negócios disruptivos, né? Desde carro, hoje em dia, né? Carro elétrico e tal. Academia, que se tu malhar todos os dias, tu não paga a mensalidade. E ali eu falei, cara, o que a gente pode fazer no mercado de agência diferente? E aí, pesquisando, vendo outros formatos, a gente acabou vendo que o modelo de outsourcing, né? Ou seja, de terceirização de design estava funcionando ao redor do mundo. Terceirização de mão de obra de um modo geral, né? Mas de design estava muito forte. Cara, vou começar a fazer isso daqui. Aí eu aprendi a programar, igual vocês estão aí brincando de Lovable. Naquela época era Dreamweaver e Fireworks. Lembro. E programando ali, aprendendo a fazer banco de dados, Access, coisas toscas, mas funcionou, botamos no ar, deu certo. Tomamos uma decisão muito, muito correta, né, que foi ter uma assessoria de imprensa desde o dia 1 da companhia. Legal. Isso fez com que a gente aparecesse pequenas empresas grandes de negócio, Exame, Veja, cara, Globo. É uma decisão acertadíssima, né? O Plataforma Space também, com a Monique. Fica um abraço aqui para a Monique também. Pô, acho que a melhor dica que o Mac e o Gross me deram foi, cara, pega uma assessoria de imprensa, bota a Monique. Na época, explodiu também. Dei entrevista para a CBN, Jornal do Brasil, enfim, várias coisas. Tem um filósofo brasileiro, não sei se nem se ele é o brasileiro, mas que ele fala que quanto mais distante de você for um elogio sobre você, ou alguém falar sobre você, mais relevante é, né? Porque você me elogiar, você me conhece. Agora, alguém que não te conhece, que está longe de você, te elogiar, quer dizer que o valor desse elogio é maior, né, para a sociedade, né? Então, um jornal importante falar de você mostra que você tem uma autoridade, tem uma relevância maior. Então, essa tese já se provou em N negócios que eu fiz ao longo dos últimos 25 anos empreendendo. E todos eles deram muito certo. Também, obviamente, o produto tem que ser bom, né? Mas também por conta disso. Eu tinha um tio meu que sempre fala, falem mal, mas falem de mim. Funciona muito bem. O importante é estar falando de você. A gente passou por isso, né? O Wido Logos, quando a gente saiu no Mundo SA, não sei se você lembra, um dos programas mais relevantes da época, apareceu uma empresa brasileira, uma empresa gringa, né? Então, 15 minutos falando da gente, foram no nosso escritório, entrevistaram um cliente no interior do Brasil, entrevistaram designers, e a gente explodiu assim naquele momento, né? E passou de faturar 4 mil para faturar 1 milhão, literalmente. E aí saiu os designers revoltados, né? Que não entenderam que o mercado... Igual o Uber, quando o Uber veio, os taxistas revoltados pararam a cidade do Rio, aconteceu isso no design gráfico.
E aí era trending topics no Twitter lá, xingando a gente, xingando Tá a bom, eu Google vou te News. contar, cara, que na minha trajetória do Noite Universitária lá em 2000, né, que foi quando eu fundei o site, eu tinha o acesso a todas as formações dos estudantes, porque na hora que você fazia o cadastro, tinha que botar a faculdade e o curso que você está graduando ali, porque era Noite Universitária, eu tinha esse apelo. E aí, quando eu precisei refazer o designer do logo, eu peguei todos os estudantes de designer, né, das faculdades e mandei um e-mail pedindo para eles me sugerirem o logo do Noite Universitária. Meu irmão, mas como eu fui xingado! Ousadia. Pô, O tá nome dizendo disso que a chama gente vai ousadia. trabalhar de graça para você. Pô, a profissão de designer não é possível. Mas alguns mandaram, acabou que um deles vingou, né? Mas assim, foi muito criticado, né? As pessoas não entendiam, né? Que era uma startup, que estava começando, que eu estava querendo, né? Eu também não ganhava dinheiro nenhum, né? A gente estava em prol ali dos universitários, né? Para poder fazer acontecer e tal, mas óbvio, né? A gente não é querendo desvalorizar a marca. E eu entendo um pouco o que você passou, porque realmente um logo era caríssimo para você fazer e você botava ali numa espécie ali E de... era muito restrito também, né? Então, você queria fazer algo que você ainda não sabe se vai dar certo ou não, você ainda vai testar um projeto, vai fazer uma empresa muito pequena. Cara, você tem vários custos, né? E você ir para uma agência naquela época, em 2010, então faz tempo, você pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil reais no logo, não estou dizendo que não vale, mas não é todo mundo que pode. Isso aí. Então, existe uma parcela muito grande da pirâmide de empreendedores que não tinham acesso a designers, até designers da qualidade do tamanho do orçamento. Então, cara, se eu só tinha 500 reais, você vai atrair designers com a qualidade daquele teu orçamento. Você tinha 2 mil, você vai atrair designers daquela qualidade. Então, a gente acabou abrindo esse projeto, né? Então, o Idologos é uma plataforma que o cliente diz quanto ele quer pagar a partir de um mínimo. Se eu não me engano, hoje em dia o mínimo é 690 reais. Quanto mais você paga, melhores designers você atrai. Então, se você botar 690, você vai atrair 20 designers para fazerem exemplos para você. Se você botar 2 mil, você vai atrair muito mais designers, 40, 100 designers para mandar arte para você. E você escolhe a mais bonita, pede ajuste. Então, democratizou o acesso ao design gráfico e ajudou dois tipos de profissional. Um que é pré-profissional, né, que é estudante, ele tem o primeiro acesso a um cliente real, ele tem um feedback real, um briefing real. Então, a gente foi muito apoiado pelas escolas de design, pelas faculdades. O cara, testa lá, tem um cliente real lá, tem um briefing real. E os designers que são profissionais, mas do interior, que não tinham acesso a cliente. Então, através da plataforma, eles tinham acesso ao cliente. E que nem sempre o designer ele é um bom vendedor, né? Então, a gente fazia a venda já, dava o projeto, acesso ao projeto, o orçamento já estava definido, então não tinha que negociar nada, ele só tinha que ser o melhor ali da competição. Né? E hoje ainda está no ar? Ainda está tem... no ar, tem centenas, milhares hoje de você está clientes. no conselho? Eu você sou não presidente toca do mais a conselho operação, ainda, né? mas não estou no dia a dia da operação. Legal, cara. E Mas o IA mas com a IA relação tá chapuletando em todos os lados lá. É verdade, tem que se reinventar, né? Com tudo, vamos ver como é que vai ser. Que banco, cooperativa também, a gente se reinventando com fintech, né? Enfim, mas foi muito bom para a gente. Eu estava até vendo uma entrevista com o CEO do Itaú, contando que quando veio realmente as fintechs e o Nubank, os bancos não estavam preparados para essa revolução. Mas hoje, quando se olha para tudo que aconteceu, né, ele agradecendo até, porque acho que a gente tem que ver o lado da evolução, né? Mesmo? Nubank vem atropelando aí. Mas é porque realmente assim foi uma forma de você correr atrás, né, no tempo assim e evoluir, né, e buscar formas de evolução. A concorrência traz isso, né? Então você acaba se acomodando. Se acomoda, não tem jeito e do mesmo jeito que a gente também com os devs, né, agora com essas vibe coding, e tá todo mundo tendo que se reinventar, os taxistas com Uber, enfim. E não adianta a gente querer fugir da guerra ali, tem que buscar os diferenciais, né? Sim. Mas aí depois da Wido Logos, como foi a sua trajetória aí? Depois da Wido Logos, eu entrei numa crise existencial. Cara, por que eu quero fazer? Entendi que ali eu tinha um teto do que eu poderia fazer, né? O mercado de design gráfico não é tão grande assim. Os maiores players do mundo tinham captado 30 milhões de dólares, que é um valor baixo para o mercado de startup, né, de modo geral. E aí eu fui experimentar outros mercados. Aí eu montei diversos negócios, desde aplicativo para motorista de Uber, a loja de roupa feminina de yoga, diversos
negócios. O que deu muito certo, que vingou muito bem, foi na época da pandemia, especificamente a parte de vendas. Então, muitos vendedores bons foram desligados, né, das suas operações e as pessoas precisariam, a empresa precisaria continuar vendendo. Então, a gente fez um marketplace de vendedores, começou a fazer o outsourcing de design gráfico, começamos a fazer outsourcing de equipe comercial. Então, isso funciona muito bem. Aí saiu na Forbes, saiu no jornal e tudo quanto é a mesma estratégia de assessoria de imprensa. Qual era o nome dessa? Sales Farm. Sales Farm, legal. Eu lembro que a gente chegou a fazer um treinamento aqui, eu acho que você comentou da Sales Farm, e eu acho que até algum Cicobi aí, não foi que você andou fazendo? Acho que na época você comentou comigo. A gente fez muita coisa, a gente atendeu muitas empresas de todos os tamanhos. Do Sales Farm, a gente montou o Sales Club, que na época era a maior imersão de vendas do Brasil, né? Então era concorrente direto do G4 ali, só que o G4 fazia muito mais produtos, a gente era nichado em vendas. Cresceu muito, a gente escalou o negócio muito bem. Vendi minha parte recentemente, final do ano passado. Dali, montei a Mola Educação, então, que também se tornou uma das principais empresas de treinamento, mas é B2B, literalmente, treinamento de equipe comercial, atendendo Shell, Raizen, Ipiranga, Eurocolchões, Eurofarma, grandes companhias, estruturando a operação comercial e treinando a equipe. E, recentemente, eu fazia parte do board do Lance, do jornal Lance, né? Que aí a turma que é mais velha comprava o jornal ali na banca todo dia. Mais velho que a gente não é mais velho, a gente comprava também. Participou da juventude muita gente, né? Ali. Hoje em dia o Lance não está mais nas bancas, mas está digital, continua uma potência muito grande. E aí, no final do ano, para o início do ano, desse ano, 2026, eu fui convidado para assumir a presidência do jornal e participar dessa transformação digital realmente e trazer uma pegada mais de startup, um ecossistema diferente, construir um flywheel que faça sentido para a audiência e potencializar a paixão do torcedor pelo esporte. Né, cara, o lance, assim, a gente estava conversando antes aqui da entrevista começar, que eu não sou muito... Eu gosto de futebol, mas eu não sei jogar futebol. Mas tu assiste tudo, né? Automaticamente, eu assisto, tô sempre lá no Olegário, lá vendo o jogozinho do Flamengo, aqui no Brilteco e tal. Eu gosto mais do chopp ali, da resenha. Boa. Porque, enfim, não consigo decorar nome de jogador, estratégia, 4-4-2, enfim. Mas eu sempre gostei, mas o lance sempre me chamou muita atenção por causa das capas, né? Sim. As capas deles, eu acho que eram fantásticas, assim. E aí, desde... Não sei quando é que ele foi inaugurado, mas realmente desde a nossa adolescência. 30 anos, cara. Ano que vem faz 30 anos de lance. E curiosidade, o lance nasceu digital. Uma semana depois. Primeira publicação foi online. Uma semana depois ele foi para as bancas. E aí ficou, obviamente, muito conhecido. Nossa, era muito, muito famoso. E eu tinha um amigo meu estava sempre com um jornalzinho, o Júlio. Pô, era o goleiro da galera. Ele estava sempre com um jornalzinho, cara. Ele levava para a sala de aula e rodava o jornal. O Júlio para visitar o nosso escritório aqui do lado. Vem visitar a gente, Júlio. Júlio Góes. Bora lá. Tem que conhecer a redação do Lance. Com certeza. Fazer uma entrevista com ele lá. Ele é fanático. E, cara, muito bom. E a Lance está com vários projetos, então, na parte de educação esportiva, né? A gente entendeu, na verdade, que a gente precisa construir um flywheel que potencializasse... A missão do Lance é potencializar a paixão pelo esporte, né? Do torcedor pelo esporte. Então, a gente entendeu que produzindo um conteúdo muito bom, a gente atrai uma audiência, essa audiência gera dados, com dados a gente constrói produtos, né? E aí a gente retroalimenta esse flywheel. Então, a partir dali, a gente começou a fazer entrevistas e pesquisas com a audiência para entender o que eles querem ver, o que eles querem consumir. Então, existem alguns pilares que a gente ainda não lançou todos, mas hoje o Lance, além do jornalismo, além do Lance TV no YouTube, rede social muito forte, tem 3 milhões no TikTok, 3 milhões e meio no Facebook, 1,5 milhão no Instagram. A gente lançou recentemente o Lance Educação no ano passado. Tem mais de 500 atletas hoje que são atletas do Lance Educação, levando palestras, conteúdos, entrevistas, levando muito mais conhecimento. A gente transforma o atleta em um ativo de conhecimento. A gente tem muita coisa ainda para lançar. Agora a gente está com a assinatura do Lance, então Sócio Lance, por exemplo, inclusive é uma boa parceria para fazer. Fica o convite. A gente tem grandes marcas, então quem é Sócio Lance recebe ingresso de cinema, recebe um monte de crédito no Uber,
desconto em centenas de lugares. Assim, o cara, se ele assinar lá R$100, tem plano de R$100, ele recebe 260, né? Se eu não me engano, né, Maicon? Na hora, de imediato. Tipo, não tem motivo para o cara não ser um sócio Lance hoje. Fora ter acesso a conteúdos exclusivos, ter acesso a poder ir lá. A gente recebeu o Zico recentemente lá no escritório. Os sócios foram convidados, né? A gente fez alguns sorteios, foram convidados para estarem presentes na redação, puderam falar com o Zico. Ontem foi Marcos Braz, tivemos José Aldo. Então, toda semana a gente traz alguma personalidade que vai participar de um podcast e a gente convida os assinantes, né, do Sócio Lance para estarem com a gente ali. Legal. O Zico, inclusive, o Cicobi, né? É patrocinador do Zico, ele é garoto propaganda aí. Ele lançou até o filme do filho dele. Foi agora, foi né? até o Léo Moura também, fez uma propaganda aí, um jabá pro Cicobi. E fica um abraço pro Zico aí. E, cara, eu acho interessante a gente como Cicobi, né? O Cicobi sempre é patrocinador do Campeonato Brasileiro, né? Do Brasileirão. E a gente gosta muito do esporte. Na verdade, a nossa origem de adesão digital praticamente vem dessas ações do Brasileirão. Sim. E do sertanejo também, que agora a gente tá lá com Barretos, né? Agro é muito forte, né, Psicólogo? Muito forte. Então, hoje, a adesão digital, a origem vem muito, muito desse público, mas a gente abre, enfim, milhões de contas todos os meses e a gente gosta muito desse apoio. Então, acho que a gente pode buscar bastante sinergia. E a Corp Link também, os membros da Corp Link que tiverem algum interesse em investir em esporte, em se aproximar desse tema do esporte, né? Eu acho que podem buscar o Gustavo. O Rodrigão vai colocar aqui o perfil público aqui do Gustavo. Inclusive, liberou lá né? Já viu? Porque o Google estava bloqueando o nosso link externo, né? O canal tinha que ser verificado, já está verificado. Então, agora os links são clicáveis, só apertar aí, que vai direto pro link do Gustavo. E eu acho... Tem mais alguma coisa, Gustavo, assim, que a gente possa... Qual é o seu time? Isso Flamengo. É Flamengo? É público, então, isso, Flamengo, né? Não, a gente patrocinou o Flamengo quando o Gross estava lá no futebol americano. A gente patrocinou o Flamengo no futebol americano, trouxemos o jogador, ajudamos a trazer, né? Financiamos ali para o jogador vir, um gringo, né? O Gross. Casey Frost. Hoje o futebol representa aí grande parte do... Acho que, de uma maneira geral, até do esporte, né? No Brasil, né? 80% é futebol, né? Então, acaba que a gente direciona o esforço para onde está a audiência, né? Não tem como fazer de outra forma. Então, boa parte são os 4 principais clubes do Rio, os 4 principais clubes de São Paulo. O que pouca gente sabe é que cada clube desse a gente tem um jornalista, no mínimo, cobrindo exclusivamente o clube. Então, o que a gente chama de setorista. Então, cara, tem o Bayer lá, que ele é o setorista do Flamengo. Tudo que acontece no Flamengo, ele que fala. Às vezes o pessoal fala, aqui é Fla Press, só fala do Flamengo. Não, cara, tem um cara que fala do Botafogo, tem um cara que fala do Santos. Então, existem jornalistas específicos para poder ter uma proximidade com o clube, para poder trazer pautas exclusivas, para poder trazer novidade. E o cara acorda e dorme só pensando no clube. Então, isso faz com que a gente tenha um conteúdo muito mais rico para e eu imagino que seja uma dificuldade, assim, né? Eu tive um relacionamento próximo com o Diego Ribas, né? Sim. Que é nosso membro também. Fica um abraço pro Diego. E ele nos levou numa das mentorias aí que a gente fez juntos. Ele me levou na Adidas. Foi muito bacana lá o programa da Adidas. E a Adidas estava contando a dificuldade dele, né? O diretor de marketing da Adidas, ele estava contando a dificuldade que os gerentes e responsáveis, os executivos pelos times também tinham, mesmo a Adidas patrocinando os times, né? Patrocinando lá o Flamengo, por exemplo, de conseguir fazer conteúdo, de chegar próximo do jogador, de tirar foto, porque os jogadores são muito... blindado, cara. Blindados ali, né? Os próprios técnicos e diretores do clube não deixam muito. Então, eles falavam que tinham que ficar na porta do clube implorando pro jogador para poder tirar uma foto, para poder fazer uma notícia. E você vê o peso de uma Adidas, enfim, né? Então, realmente, a gente sabe como é difícil a gente entrar nesse por isso essa meio, importância, né? de ter um cara que fica lá. Ele acorda e dorme, ele fica próximo dos dirigentes, fica próximo do atleta. Então, isso facilita a gente ter acesso a algumas informações que outras
empresas, outros veículos não têm, né? É verdade. Não, tá próximo, com certeza. E foi muito legal porque o Diego, cara, na palestra que ele estava dando junto com o cara da Adidas, ele ainda pegou o telefone e falou: deixa eu ligar para o Ancelotti aqui para falar com ele. Aí fez a live com ele. Foi muito bacana aí essa experiência. Eu gosto bastante do esporte. Eu acho que tem muito a agregar, principalmente na vida das crianças, Total, né? A gente total. tava vendo uma matéria um dia desses falando que acho que é uma das maiores formas de você salvar uma criança é realmente colocando ela no esporte, né? Eu tenho um sonho que eu não revelei ainda publicamente, nem pro lance, mas que se tiver alguém ouvindo aí que queira fazer junto, a gente faz. Que era a gente construir junto as escolas antigamente. Tu estudou em qual colégio? Santa Marcelina. Santa Marcelina. Tinha campeonato? Tinha Olimpíadas, né? Olimpíada Aquelas interna. Olimpíadas, O tinha. Veiga aqui era Tinha, fantástico, era né? mais famosa. Eu colégios invadia iam- aqui. Competir ver. no Veiga, né? Cara, a gente fazia um mini jornal, né? Mini repórteres, os atletas, fazer uma sessão dentro do lance infantil ou colegial ali, para os próprios alunos serem os jornalistas, para os próprios... Os atletas vão ser os próprios alunos ali, mapear e eles tirarem foto. Então vai ter o jornalista fotográfico, vai ter o repórter, vai ter o atleta. Eles começarem a praticar isso e dentro do lance que a gente consegue dar uma repercussão, né? Não precisaria de escola, querer fazer isso, querer movimentar, mas Muito são legal, coisas que a gente muito pode... legal. O Cicobi tem um Instituto Cicobi também, que a gente foca muito também em crianças montando cooperativas mirins, né? Maneiro. Então, tipo isso. então assim, Faria a gente mini vai jornais, dentro da né? escola ali e fala, Maneiro. vamos montar uma Funciona? cooperativa aqui. Funciona, tem vários vídeos legais Que legal. na internet, e aí eles montam a cooperativa, faz uma assembleia, elege um presidente, diretor, Maneiro. e aí eles pegam, por exemplo, garrafa PET para fazer montagem Maneiro. de produtos, né, com itens reciclados, aí monta e faz. É muito legal, assim, eu acho que isso já cria um senso de empreendedorismo ali, Exato. né, e de cooperativismo e tudo mais na cabeça das crianças, muito E legal. é multidisciplinar, né? Você acaba podendo usar várias matérias ao mesmo tempo ali, né? Muito legal a ideia. E, Gustavão, acho que é isso. Muito obrigado aí. Se você quiser dar um recado final aí pro pessoal, fica super à vontade. Então, vamos embora. É um prazer, mais uma vez. Obrigado pelo papo. Eu acho que a gente está no Rio, né? Aqui. O Cicobi, empresa, no Rio. Corplink nasceu no Rio. A gente tem que apoiar cada vez mais iniciativas como essa para a gente trazer um empreendedorismo raiz, carioca, mais forte. Então, o que vocês precisarem, que puderem e quiserem contar com a gente, comigo, com o Lance, para a gente poder fazer isso, fazer mais encontros, fazer mais projetos, contem com a gente. Vai ser um prazer enorme apoiar, não só o Rio, né, mas aqui está carente, né? Eu acho que outros locais, talvez por serem locais menores, eles conseguem se organizar mais. São Paulo já está muito super organizado, aqui que é meio disforme, né? Então, parabéns pela iniciativa e conta com a gente. Beleza. Obrigado, pessoal. Gross, quer falar alguma coisa aí? A audiência do Lance. Ele comentou aqui que está com vários seguidores aí, né? A gente tem uma máquina lá, cara. São 25 milhões de usuários que trafegam o nosso ecossistema. Obviamente, como a gente falou, né, futebol é muita coisa, mas tênis é muito forte. A gente também tem repórter exclusivo de tênis, futebol feminino. Ano de Copa do Mundo esse ano. A gente vai mandar vários repórteres para os Estados Unidos, México ali, Canadá. Verdade, né? então, falou de Copa do Mundo, é verdade. É um ano importantíssimo para o esporte. Mas ano que vem também é importantíssimo, porque tem Copa do Mundo Feminina no Brasil. E pouca gente ainda está antenado e que precisa preparar um terreno para aproveitar o que vai acontecer no Brasil no ano que vem. Então tem muito... O esporte, sim, de modo geral, tem evento o tempo todo, né? E a gente precisa, como mercado, a gente precisa ter motivos para poder gerar economia, para poder fazer ações, atrair público. Então, aproveitar esses momentos para poder vender. No final do dia, entregar seu produto, seu serviço. Né? Beleza, fantástico. Fica oportunidade aí. Realmente, Copa do Mundo, eu acho que é um movimento. Vamos bolar alguma coisa diferente, Rodrigão, para a Copa do Mundo também. Eu acho legal aí a gente fazer tenho uma pergunta para você. Um evento. Fica à vontade. Neymar vai para a Copa ou não vai? Cara, eu gostaria que ele fosse pelo meu filho. Meu filho tá pedindo, então eu peço junto, da amor de pai, né? Acredito que sim, vamos ver. Eu acho que pelo que ele fez aí pelo Brasil, merece, né? A minha opinião aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, tamo junto. Valeu. Obrigado pela audiência. Abraço.